Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, eu acho que não é necessário dizer muito sobre o contexto da epístola. Nós já ouvimos bastante sobre isso ontem e hoje de tarde. Mas, como já foi mencionado nas duas ocasiões, importante entender que nessa epístola, a partir do capítulo 7, Paulo está escrevendo sobre vários assuntos que os crentes, que a igreja tinha levantado. Então, capítulo 7, versículo 1, nós lemos: Ora, quanto às coisas que me escrevestes. Antes disso, na epístola, Paulo estava tratando de assuntos, como vimos, ainda mais importantes, mais urgentes. Mas agora, a partir do capítulo 7, ele está tratando dos assuntos que os coríntios tinham levantado. E mais tarde, naquele mesmo capítulo 7, no início do capítulo 8, e aqui, novamente, no capítulo 12, nós podemos ver que ele está tratando de cada assunto. Então, lemos palavras como ora, no tocante, quanto, e aqui no versículo 1 ele diz acerca dos dons. Então, eles tinham perguntado sobre os dons. Não sabemos exatamente como expressaram a pergunta, não temos a pergunta, mas nós temos a resposta do apóstolo Paulo aqui, e ele começa a tratar deste assunto aqui no capítulo 12, e como nós vamos ver, continua, inclui capítulo 13 e também capítulo 14, informações bem importantes sobre este assunto dos dons espirituais. Quem sabe eu deveria dizer que no primeiro versículo, realmente, a palavra dons não aparece acerca dos espirituais. Realmente diz. E só chegando no versículo 4, o assunto fica bem claro. Ora, há diversidade de dons. Então, aqui neste capítulo, nós estamos pensando nos dons espirituais. E podemos dividir os nossos 11 versículos em 3. Nos primeiros 3 versículos nós temos o teste de atividade espiritual. Eu vou explicar isso daqui a pouco. O teste de atividade espiritual. Versículo 4 a versículo 7, nós temos a união da Trindade na diversidade dos dons. E a partir do versículo 8 até versículo 11, nós temos uma lista
dos dons espirituais. Então, é importante entender a primeira parte. Eu falei do teste de atividade espiritual. No primeiro versículo, ele fala do perigo de ignorância. Ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Seria uma tragédia não entender bem este assunto. Pode levar a muita confusão, como nós vamos ver nos capítulos que seguem. Ignorância, o perigo de ignorância. Mas no versículo 2 ele fala do passado dos crentes. Bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Então, ele leva em conta o passado destes crentes, vivendo em idolatria, em ignorância. E realmente por isso existe o perigo deles não entender bem este assunto de dons espirituais. Então no versículo 3, ele chega a este teste de atividade espiritual. E bem no início ele diz, eu vou ajudar vocês. Existe o perigo de confusão. Pessoas dizendo que têm dons maravilhosos. Mas como é que vocês vão saber? Então aqui temos o teste. Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Que teste interessante. Realmente ele está dizendo, só precisa escutar. Quando aquele irmão se levanta e fala, exercendo aparentemente um dom espiritual, pode prestar atenção. O que ele está dizendo de Cristo? E daí você vai saber. Não, realmente ele está se servindo de um dom espiritual, porque ele está engrandecendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4 a 7. Eu disse que nós temos a união da Trindade na diversidade dos dons. Porque nos versículos 4, 5 e 6 nós lemos da diversidade dos dons. E nós temos uma referência no versículo 4 ao Espírito. Todos os dons vêm do Espírito. Versículo 5 ao Senhor. Todos os dons promovem o serviço do Senhor. No versículo 6, uma referência a Deus mesmo. E aprendemos que todos os dons manifestam a operação de Deus. E temos a conclusão do assunto no versículo 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Um princípio muito importante que nós vamos querer destacar. E versículo 8 até o final, nós temos uma lista de dons. Aqui, nessa passagem, nós temos 9 dons. Nós vamos falar um pouco sobre cada um destes dons. Sabemos que em outras passagens nós temos outras listas, e pode ser interessante comparar essas listas. Mas parece que essa lista se divide em 3. Temos versículo 8, a palavra de sabedoria e a palavra da ciência. Outra lista começa no versículo 9. Nós lemos, outro pelo mesmo Espírito, a fé. Outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Nós lemos da operação de maravilhas, a profecia, o dom de discernir os espíritos. E daí, parece que no final nós temos mais uma lista pequena. Outro, diferente agora, variedades de línguas e interpretação de línguas. Então nós temos uma lista de
9 dons, e logo depois, mais um versículo de uma certa forma parecido com o versículo 7, que terminou o trecho anterior. Novamente destacando que é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, mas diz essa vez como quer. Versículo 7 destacou a utilidade destes dons, a edificação, o propósito dos dons. Mas este versículo 11 agora destaca a vontade do Espírito, soberania dele em distribuir estes dons. Então, vamos estudar o assunto juntos. É sempre um assunto interessante. Sem dúvida, os nossos irmãos vão ter perguntas e temos irmãos aqui com a habilidade de responder as perguntas difíceis. Eu vou contar com a ajuda deles. Mas em todo o nosso estudo, vamos tentar aprender lições importantes para nós. Vamos valorizar cada vez mais estes dons que Deus tem dado através do seu Espírito para promover os interesses do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. No mundo religioso encontramos muita confusão. No mundo religioso, eles falam de dons que nem aparecem na Bíblia. Dom de cantar seria um bom exemplo. Então nós vamos ter que distinguir entre habilidades que Deus tem dado para certas pessoas e este assunto perante nós hoje, dons espirituais que são bem diferentes. Então contamos com a ajuda dos irmãos. Nós só temos 11 versículos. Normalmente, nestes estudos, enfrentamos o problema de ter muitos versículos para estudar. Só temos 11 versículos hoje. Não estou garantindo nada, mas até existe a possibilidade de terminar uns minutinhos antes da hora. Mas vamos ver. Deus nos ajudando. Esse assunto é tratado aqui na carta aos Coríntios. Especificamente. Porque eles levantaram o assunto. Seria a resposta simples. Eles perguntaram sobre isso, mas, como nós temos visto no capítulo 11, seu Tomás destacou ontem de noite, o apóstolo Paulo sabia de certos problemas. Então, eles sim levantaram o assunto, mas Paulo queria aproveitar a oportunidade por causa da desordem, novamente, naquela igreja. A confusão que fica ainda mais claro, quem sabe, no capítulo 14. Então, Paulo queria tratar deste assunto e explicar mais. E por isso eu creio que ele começa assim no versículo 1, falando do perigo de ignorância. Tem muito assunto nesta epístola corretivo. Desculpa, nunca sou treinado. Tem muito assunto nesta epístola que é corretivo, para orientação. E não seria uma das causas de carnalidade? Sim, eu creio que na sua ignorância, no servindo da palavra do primeiro versículo, os coríntios estavam querendo se aparecer. Eu tenho este dom. Eu vou me manifestar. Todo mundo vai olhar para mim. Essa atitude, mais um exemplo de carnalidade entre os crentes. Então, por isso, é importante para nós, até hoje, entender o assunto. Por que temos dons? Não para certos homens aparecer, não é isso. É realmente para a bênção do povo de Deus e a promoção dos interesses de Cristo aqui neste mundo. Seu Luiz. Aqui nós temos os dons partidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Destaca esse aspecto, né? É importante vermos a Trindade envolvida nesta questão. Em Romanos nós temos a Trindade, mas se destaca Deus, o Pai. Em Efésios, capítulo 4, nós vemos o próprio Senhor envolvido nesta questão. Acho que é bom destacar. E vemos aqui, como o senhor está dizendo, a Trindade, mas qual é o destaque aqui? É o Espírito Santo.
porque nós vemos 9 referências ao Espírito Santo neste capítulo. Então, interessante ver isso. O interesse da Trindade neste grande assunto dos dons espirituais. Seu Lindsay. Seu James, quem é que tem esses dons? Outra pergunta. Quando é que se recebe um dom ou uns dons? Existe um crente que não tenha dom espiritual? E quando é que nós recebemos? Primeira pergunta, eu acho que temos a resposta tanto no versículo 7 como no versículo 11. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Versículo 7, versículo 11, repartindo particularmente a cada um. Então, cada crente tem algum dom espiritual. Vamos ver daqui a pouco os tipos de dons que tem. Quem sabe só pensamos principalmente em certos dons. Vamos dizer o dom de ministrar a palavra de Deus. Pensamos nisso. Mas tem o dom de repartir também. Então, quem sabe uma senhora aqui pode dizer, mas como é que eu posso ter um dom? Pode ter o dom de repartir, de ajudar. Esse tipo de coisa. Então, primeira resposta, eu creio que cada crente tem um dom. A minha resposta à sua segunda pergunta seria, recebemos, eu creio, na hora da salvação. Mas, temos alguns outros exemplos na Bíblia. O senhor, sem dúvida, está pensando em Timóteo, por exemplo. Mas não seria o normal. Normalmente, recebemos o dom, eu creio, na hora do Espírito Santo vir habitar dentro do nosso corpo. Só que pode levar tempo para isso aparecer. E sem exercício, quem sabe não vai aparecer. Então vamos dizer, recebemos a semente, mas vai depender de exercício para ver aquela semente crescer. Mas gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Acredito que cada irmão, cada irmã tem pelo menos um dom. Eu acho que é possível ter mais do que um dom. Sim. O apóstolo Paulo tinha pelo menos 3, como nós lemos em 1 Timóteo. Bom, também eu acredito que nós recebemos na hora de conversão. Mas ainda tenho uma dúvida. Porque eu leio aqui no final desse versículo, desse capítulo, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Acredito que um irmão, 20 anos no caminho do céu, enxergando uma necessidade na sua igreja de um dom específico. Tem uma falta aqui nesta igreja nossa. E esse irmão exercitado leva o assunto a Deus em oração. E quem sabe ele acaba desejando esse dom. Eu acredito que ele pode acabar desenvolvendo esse dom em si mesmo. Não vamos dizer que ele recebe, mas quem sabe descobre que ele tem. Mas uma coisa eu vou dizer sobre o fim do capítulo. Procurai com zelo os melhores dons. Notamos uma diferença quando chegamos no versículo 28. Temos mais uma lista de dons. Mas o que lemos? Apóstolos, profetas, doutores. Então, vemos em destaque não os dons especificamente, mas os homens. Então, possivelmente no versículo 31, ele está dizendo para a igreja, procurai com zelo os melhores dons. Ou a igreja deveria ter o desejo de ver levantado no seu meio um homem, como o senhor falou, com habilidade de pregar, de ministrar a palavra de Deus. Então, por isso, este versículo não muda o que eu disse sobre o fato que eu creio que recebemos o dom na hora da nossa salvação. O senhor concorda com isso? Nós acreditamos que a salvação tem 2 lados. O lado divino. Nós acreditamos no lado soberano, na nossa conversão. Mas também o lado humano. Nós acreditamos que o pecador tem que buscar a sua própria salvação. Estudando esse assunto, eu cheguei a
dizer a mesma coisa sobre os dons. Tem o lado divino, como nós temos ouvido, a Trindade operando, no caso de distribuir dons espirituais. Mas também eu tenho de confessar que tem o lado humano também, o crente desejando. 1 Timóteo capítulo 3, alguém esticando-se para ser bispo, para ser ancião. Eu acredito que é o lado humano ali. Sim, mas não é especificamente um dom, mas quem sabe está ligado com o assunto, porque lemos o dom de pastores. O dom de governo. Sim. Sr. James, eu noto que há duas palavras no original. A primeira é espirituais, ou como o Sr. Darby, na versão dele, traduz realidades espirituais. E Paulo muda a palavra, a partir do versículo 4, para dons, ou palavra realmente de onde vem a caridade, ou carismática, a ideia. Mas, por favor, nos ajude. Qual é a diferença, ou por que Paulo muda as palavras? Isso é interessante. Eu creio que ele começa com a palavra espirituais porque ele está destacando o lado espiritual disso. Então, por isso temos a repetição das referências ao Espírito Santo aqui nessa passagem. Mas quanto à mudança da palavra, eu não... Quem sabe o senhor tem como nos ajudar? Será que a resposta não é que eles perguntaram sobre realidades espirituais, não tanto sobre dons? À luz do versículo 2, esta esfera de espiritualidade, Paulo diz, mas não se esquecem, vocês mesmos estavam antes da sua salvação envolvidos com ídolos mudos. Em capítulo 10 ele tem dito que atrás do ídolo tem um demônio, tem a esfera espiritual ali. Ele diz, mas olha, a realidade espiritual que vocês devem se preocupar é a sua utilidade aqui, o dom útil na igreja. Mas o senhor não está dizendo que a palavra espirituais não é uma palavra apropriada para dons? Está ligado. Mas eu noto que ele volta para esta palavra em capítulo 14 e versículo 1. Sim. Tá, obrigado. Uma coisa, antes de entrar nos detalhes dos versículos, quem sabe deveríamos falar um pouco sobre a diferença entre habilidades ou dons naturais e dons espirituais. Porque, quem sabe, não entendemos muito bem este assunto, porque, como eu disse, no mundo religioso eles falam de tantos dons que nem aparecem na Bíblia. Eu dei o exemplo do dom de cantar. Nós usamos essa frase também. O que quer dizer isso? Quer dizer, simplesmente, que aquela pessoa tem uma habilidade natural a cantar. Certas pessoas têm, outras pessoas não têm. E sabemos que cada pessoa, nesse sentido, é diferente. Cada pessoa tem certas habilidades, algumas mais do que as outras. Mas cada pessoa tem as suas habilidades naturais. Aqui nós não estamos pensando em habilidade natural. Então, o irmão pode ser um professor, um bom professor, mas isso não quer dizer necessariamente que vai poder ministrar a palavra de Deus. Deus pode se servir até da sua educação, pode se servir das suas habilidades naturais, Deus faz isso. Mas para exercer certas coisas entre o povo de Deus, você vai precisar de um dom espiritual que você não tinha antes do momento da salvação. E como ouvimos de seu Lindsay, que nós só recebemos no momento da nossa salvação. Então tem uma diferença entre habilidades naturais e dons espirituais. E seria interessante ouvir, quem sabe, outros irmãos falar sobre isso. Sr. James, Sr. Alessio, a gente sabe, está consciente de que o que existe na esfera religiosa por aí não são realidade, não é realidade. Eles criam
esse linguajar que lá nas tribos africanas também tem a mesma coisa, a glossolândia, que é dos espíritos das trevas. Tá? Então, esses dons aqui, que estamos lendo, estudando, estava profetizado que Deus derramaria dons. Esses dons de línguas eram línguas. Vamos chegar até lá. Não estamos nem perto do versículo 10. Deixamos até lá. Tá. Pode ser? Pode ser, combinado. Algum irmão quer falar do assunto que eu levantei? Comparação entre habilidades naturais e dons espirituais. Então, uma é natural e outra é espiritual. Sim, e nós não deveríamos confundir as duas coisas. É importante isso. So Crawford. Eu estava pensando que há outros fatores também, porque um irmão pode receber o dom de ensinar, mas isso não significa que na primeira semana, depois da sua salvação, ele ensina todo mundo. Então, quem sabe precisamos pensar um pouco sobre o desenvolvimento do dom e como isso acontece. O Senhor falou sobre exercício, mas quem sabe seria bom falar mais um pouco sobre isso. Sim, isso é importante. Por isso eu falei, eu sei que não é uma frase bíblica, mas eu falei da semente do dom. Creio que Deus dá um dom para o recém-salvo. Na hora da sua salvação recebe um dom. Mas, quem sabe nunca vai aparecer. Isso é triste. Ou quem sabe não vai aparecer como deveria. Porque não vai poder ministrar a palavra de Deus sem tirar tempo para ler e estudar e meditar na palavra de Deus. Então ele pode ter o dom, mas sem tirar aquele tempo, nós nunca vamos ver aquele dom aparecer. Seu Henrique. A igreja em Corinto tinha tudo necessário para funcionar à altura da vontade de Deus. Mas nós estamos vendo nesta epístola que estava muito longe disso. Por quê? Estamos descobrindo que precisa de crentes espirituais para usar dons espirituais. E os coríntios, o apóstolo disse, sois carnais. Então, ao invés de manter ou cultivar a sua vida espiritual, está falhando nisto, e embora nenhum dom lhes faltava, tudo ia mal em Corinto. Sim, é muito importante destacar isso, seu Henrique. E eu acho que podemos dizer, o nosso maior problema não é a falta de dons, é a falta de dedicação e espiritualidade que o Senhor destacou. Então, a exortação de Colossenses capítulo 4 é muito relevante. Dizer a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Isso que nós precisamos. Fácil dizer, mas não tem muito dom na nossa igreja. Quem sabe o problema é a falta de espiritualidade, a falta de dedicação nas coisas de Deus. E vendo mais disso, quem sabe vamos até ficar surpresos com os dons que nós temos. Como é que vamos descobrir qual dom temos? Essa pergunta sempre surge, uma pergunta bem relevante, seu João. De uma certa forma, não é tão fácil responder, porque até hoje nunca encontrei um irmão espiritual dizendo, eu tenho 3 dons, este
aquele outro e este o terceiro. Nunca ouvi isso. Então, dando resposta à sua pergunta, nós não queremos dar a impressão aos irmãos jovens aqui, por exemplo, que daqui a pouco você vai saber e vai poder dizer para os outros, agora eu sei, eu tenho tal dom. Acho que não. Mas o que vamos dizer? O segredo para mim é cada irmão, cada irmã fazer o que pode para ajudar. Este é o segredo. Então, na sua localidade, você vai um dia pensar, mas parece que ninguém está visitando os crentes mais velhos. Você pode fazer uma de duas coisas. Você pode começar a criticar os irmãos. Isso é muito fácil, mas não ajuda muito. Ou você mesmo pode fazer aquelas visitas. E vendo outra necessidade. Mas não tem ninguém fazendo isso. O que acha de você fazer? Dentro dos seus limites, com o desejo de ajudar, com humildade. E sabe, daqui a pouco, fazendo várias coisas para ajudar, Deus vai mostrar. Não como eu disse, claramente você tem tal dom. Não é isso. Mas aos poucos, os outros irmãos vendo a sua atividade vão dar certas responsabilidades para você. E você vai desenvolver aquele dom. E daqui a pouco, você não vai falar do assunto, mas outros vão ver o dom que você tem. Talvez o crente exercitado perante Deus para conhecer e fazer a vontade dele, pondo mão ao que está mais perto para fazer, ele há de descobrir que há trabalho para fazer e Deus há de lhe dar a habilidade para fazê-la e os outros vão reconhecer a utilidade do irmão. E quem sabe um dos problemas é que às vezes um jovem perguntando sobre essas coisas realmente está querendo saber quando é que eu vou descobrir que eu sou evangelista, que eu posso pregar e todo mundo vai se maravilhar ouvindo as minhas pregações. Não funciona assim. Eu digo de novo, e seu Henrique está destacando também, você deveria fazer o que pode para ajudar. Com sinceridade, vendo uma necessidade, vá lá para ajudar. E aos poucos, o seu dom vai aparecer. Mais alguém ia falar? Seu Roberto. Seu James, 1 Timóteo 3, nós lemos dos diáconos, irmãos com serviços importantes na igreja, e diz lá, estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. O fato de ter um dom, só isso em si não é garantia que aquele dom vai ser útil, né? Não, seu Crawford levantou o assunto de dedicação e desenvolvimento do dom, que é um lado. Mas o senhor está tocando em outro lado, que é o caráter daquele irmão. Ele pode ter dom. Quem sabe ele já tirou muito tempo para estudar a Bíblia, mas não é de caráter irrepreensível. Tá aí? Não vai ser útil entre o povo de Deus. Então, deveríamos destacar isso. Tem que se dedicar ao serviço de Deus, mas tem que cuidar muito para evitar o pecado, para evitar qualquer queda na sua vida que pode estragar a sua utilidade. Sr. James, estava me lembrando de Timóteo. O senhor já mencionou Timóteo antes. Sim. Sem dúvida, um homem espiritual, um homem habilidoso, com dons, evangelista, podemos dizer, pastor. O apóstolo teve que incentivá-lo, não é? Não desprezes o dom que há em ti. Uhum. Então, podia ser reconhecido por todos, o próprio apóstolo podia identificar, mas ele tinha que incentivá-lo. Uhum.
Eu penso aí em desenvolver, Sim. não ser tão tímido, em função de ser jovem. Então isso serve para vários aqui. Talvez temos irmãos entre nós, jovens, com habilidade, com dons, que talvez não tenham oportunidade, muitas vezes, de manifestar, ou que precisam até de um incentivo quanto a isso. Uhum. Sim, eu não sinto nenhum tom de repreensão na linguagem de Paulo falando com Timóteo, mas animando isso que nós queremos fazer hoje da noite. Interessante, seu James, que as 3 passagens vindo de Paulo sobre dons, ele sempre usa o quadro do corpo. Isto me ajuda quanto à resposta da minha pergunta, como é que vou descobrir o dom? A orelha tentando fazer o papel do nariz não funciona. O ouvido tentando fazer o papel do pé não funciona. A mão fazendo a mão, o papel da mão encaixa. Todo mundo enxerga. Esse é o papel. Isso encaixa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o senhor vai concordar, às vezes o processo não é tão fácil. Eu acho que vários de nós, a primeira vez de tentar pregar, pensamos, nunca mais. Mas o neném que tem uma mão, quem sabe não vai usar no começo. Sim. Mas vem o dia que aquela mão, quem sabe, vai ser a mão de uma artista habilidosa. Sim. Então isso pode levar tempo, mas, enfim, fica claro. Eu acho que o que o senhor destacou primeiro é muito importante. Faça aquilo que estiver ao seu alcance. Procure se dedicar. Porque só ficar procurando pensar a respeito se eu tenho dom A, B ou C, nunca vai descobrir. Nunca vai descobrir. E o importante é servirmos a Deus, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Sim. E isso serve para qualquer um. Exatamente. Temos o exemplo da Maria. O Salvador disse ela fez o que podia. E Deus não quer mais do que isso. Exatamente. Se eu estou usando o dom acertadamente que Deus me deu, os irmãos vão observar, notar. E se eu estou querendo sair fora os irmãos vão notar. Sim, e quem sabe deveríamos dizer, e vamos ter que entrar nos detalhes dos versículos agora. No mundo religioso, muitas vezes eles têm um homem em destaque. Então eles não entendem nada deste assunto de uma variedade de dons. Mas tem o outro extremo de colocar cada irmão na plataforma. Mas cada irmão não vai ter o dom de fazer isso. Então nós temos que... é fácil criticar as religiões do mundo, porque abusam este assunto, não entendem. Mas nós não deveríamos ir ao outro extremo. Então, sim, vamos provar, irmãos jovens, vamos dar oportunidade, como o seu Roberto estava dizendo, e vamos cuidar com paciência, às vezes, trabalhando com aqueles irmãos, mas, enfim, vai ficar claro. Certos irmãos vão poder pregar, outros não. Mas aqueles outros não são de menos valor, porque vão ter outro dom muito útil entre o povo de Deus. Então, vamos entrar no versículo 2. Eu falei um pouco da ignorância, da qual Paulo fala no versículo 1. O perigo de ignorância. E parece que para mim, ele está explicando isso no versículo 2. Realmente, levando em conta que poucos anos antes, como ouvimos, possivelmente 5 anos antes, essas pessoas recebendo essa carta estavam na sua ignorância, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Então, claro, vão precisar de ajuda neste assunto. O senhor vê uma comparação entre versículo 2 e 3. Isto é, versículo 2 fala do passado, versículo 3 do presente. No passado eram gentios, levados, certamente por uma força satânica, aos ídolos mudos. Agora são filhos de Deus,
levados também, não por uma força satânica, mas nós lemos no final do versículo 3, pelo Espírito Santo. Não para um ídolo mudo, mas para o Deus que fala. Então esses crentes têm como dizer que tem como engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Certamente não iam dizer que Jesus é anátema. Mas é mais ou menos assim que o Senhor vê? Sim, eu entendo assim. Então ele está dizendo perigo de ignorância, porque ele se lembra do passado deles, mas ele quer destacar que o presente é muito diferente. Eu vejo exatamente como o Senhor nos ajudou, um grande contraste entre essa frase, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. E agora, o Espírito Santo de Deus operando nas suas vidas, através de dons espirituais. Mas que contraste! Então eu vejo exatamente isso. Esses dons não seria para o caso enquanto as cartas não estavam escritas? Todos os dons. Sim, mas enquanto as cartas não... Não, ainda temos dons hoje. O Senhor está se referindo aos dons espetaculares. Não existem mais, mas existem dons, outros dons. Sim, mas precisamos cuidar. Não estamos dizendo que dons espirituais não existem mais. Ainda continuam, mas certos dons já pararam porque não tem a necessidade agora. É isso que o Senhor está dizendo, mas não queremos dar a impressão que todos esses dons não existem mais. Então, versículo 3 é muito importante. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Creio que nós não precisamos nos preocupar tanto com a linguagem exata que nós temos aqui. Não está exatamente dizendo que alguém vai se levantar, como o seu Lindsay falou. Ninguém vai se levantar e dizer abertamente Jesus é anátema. Mas realmente, o que o versículo está dizendo? Que um dom espiritual, sendo usado segundo o poder do Espírito Santo, sempre vai engrandecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é um teste muito interessante, bem relevante aos coríntios, no meio daquela confusão da qual nós lemos nesses capítulos, mas também interessante para nós. Vamos pensar nas nossas atividades, pregando o Evangelho, ministrando a palavra de Deus, e vários outros dons naquelas várias listas que nós temos. Será que estamos usando os dons que temos para engrandecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Seu James, aqui. O termo anátema é uma palavra estranha, quem sabe, para várias pessoas aqui, é uma palavra forte. O senhor podia maldito. Explicar a palavra? É uma palavra bem forte, que quer dizer maldito. Então, como eu disse, eu acho que ninguém ia se levantar e dizer isso, mas deveríamos escutar com cuidado. Aquele irmão que está falando tanto, usando tantas palavras, qual é o resultado? Qual é o conteúdo daquela mensagem? Ele está falando bem de Cristo ou não? Essa é a prova. Seu Tomás. Eu quase posso imaginar um salvo da idolatria dando o seu adeus àquela vida sem rumo e aproximando-se da igreja, como tem acontecido com a maioria de nós aqui hoje. Eu posso imaginar
ele se aproximando com esta convicção. O Senhor Jesus é meu Senhor, soberano da minha vida. Assim eu me aproximo da minha vida nova, no contexto da Igreja de Deus, lá em Corinto ou aqui em Porto Alegre. Uma vida totalmente diferente, onde a soberania do Senhor Jesus é que rege. Então, eu creio que o reconhecimento do senhorio vai ser um passo fundamental ao entrar nas atividades e ao se manifestar o dom. Ele agora se encontra num lugar que vem sendo administrado pelo triuno Deus. Ele vai ser um homem transformado mesmo. E realmente tem muita coisa nessa confissão aqui. Jesus é o Senhor. Gostamos do costume que nós temos entre nós de falar do nosso Senhor Jesus Cristo, não aquela falta de reverência que nós vemos no mundo religioso falando de Jesus. Nós quase sempre falamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é fácil ter este costume sem realmente aprender o que São Tomás está destacando. Jesus é o Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele Salvador meu, que morreu por mim sobre a cruz, que vai me levar um dia para o céu, ele naquela cruz me comprou, eu pertenço a ele. Agora é ele que manda na minha vida. Eu não tenho direito nenhum. É ele que manda. Ele é o meu Senhor. E a minha obrigação é obedecer a ele na minha vida. Tem muita coisa nessa confissão. Jesus é o Senhor. Fácil dizer. Mas será que vivemos na realidade disso? Lemos em 1 João capítulo 4 sobre a necessidade de testar os espíritos. Quase chega a ser a mesma coisa aqui. Sim, eu estava pensando naquele capítulo. É bem parecido. Então, vamos entrar no próximo trecho, a partir do versículo 4 até versículo 7. Então, seu James, desculpe. Não, pode falar. Hoje em dia tem seitas religiosas em nosso redor que negam abertamente que o Senhor Jesus é o Senhor. As falsas testemunhas, por exemplo. Então, não é possível pensar que tem alguém salvo entre essas pessoas. Não é possível ser salvo sem acreditar na divindade do Senhor Jesus Cristo. Temos também que nos lembrar que tem prédios por aí que tem Jesus Cristo é o Senhor na porta, mas não obedecem Ele como Senhor lá dentro. Isso destaca o que eu disse, é possível usar a linguagem nossa até usar. Me chamai Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando. Exatamente. Então, agora nós temos a Trindade. Como já temos dito, a passagem destaca o Espírito. Romanos 12, como o seu Luiz disse, destaca o lado de Deus. Efésios capítulo 4 destaca mais o lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Este capítulo destaca o Espírito. Mas aqui nestes versículos nós podemos ver a Trindade. O Espírito, versículo 4, o Senhor, versículo 5, e Deus mesmo, versículo 6. Também o Senhor precisa explicar para nós dons, ministérios, operações. Será que são meros sinônimos ou será que tem uma pequena diferença?
Eu creio pessoalmente que ele não está dividindo os dons em 3 grupos. Eu sei que tem irmãos que pensam assim, que ele está falando de diversos grupos de dons. Eu não vejo isso. Eu creio que ele está usando linguagem apropriada que combina com cada pessoa da Trindade. Então, quando ele fala do Espírito, ele fala de diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Este é o assunto, dons espirituais. Então, estes dons vêm do Espírito, a fonte dos dons. Mas, no versículo 5, ele diz a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Por que ele muda a palavra? Porque estes dons que vêm do Espírito promovem o serviço do Senhor. E versículo 6, a diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, em cada dom, nós podemos ver a operação divina. Então, mais ou menos isso que ele está dizendo. Não está dividindo os dons em grupos diferentes. O senhor concorda? Sim, eu concordo. Quem sabe, dons levam-nos a pensar no fato que são de graça. São graças. Dons, graças, dado gratuitamente pelo Espírito Santo, sem merecimento nosso. Sim. O senhor tocou num assunto importante. E vamos ver isso no último versículo. Repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o senhor falou sem merecimento. O Espírito não dá um dom para um certo homem por causa de algum merecimento nele. Nós vemos a soberania de Deus nisso. E conforme a vontade dele. Sem merecimento humano. E por isso, quem tem um dom, não tem motivo nenhum de se orgulhar. Porque ele recebeu de graça. Não por causa de algum merecimento. A maravilha do versículo 4 tem maravilhas também no versículo 5 e 6. Mas vamos começar com o versículo 4. A diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Um Espírito, uma variedade de dons. É interessante que o Espírito não entra em conflito consigo mesmo, dando uma variedade de dons. Todos esses dons, mesmo sendo variados, são da mesma grande fonte. Ele não entra em conflito entre si. E isso, quem sabe, ajuda com os problemas de capítulo 14. Nós vemos um certo conflito entre várias pessoas, achando um dom mais importante do que o outro, vários falando ao mesmo tempo. Mas isso não é possível, porque é o mesmo Espírito. O Espírito não vai fazer isso. Então isso deveria nos ajudar, que diversidade tem, mas tem uma união bonita nestes dons. Estava havendo abuso lá? Sim, exatamente. Excessos. Eles tinham uma abundância de dons, como o seu Henrique falou. Mas, infelizmente, é possível abusar estes dons. A finalidade de todos estes dons nós temos em Efésios para a edificação do corpo de Cristo. Exatamente, como vamos ver no versículo 7, para o que for útil. Mas versículo 5, há diversidade de ministérios ou serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, quando pensamos em dons espirituais, estamos pensando em serviço, o serviço do Senhor. Interessante, se o Greg falou de Efésios, lá lemos que o dom de Cristo, não do Senhor.
Interessante, acredito que indica que o uso deste dom, este serviço, esses dons no plural, tem que ser dentro da senhoria dele. Mas também o Senhor tem falado sobre o dom não é merecido, mas a pessoa é responsável ao Senhor e vai prestar conta a Ele sobre o uso ou não. Irmãos, devemos entender isto, que é uma responsabilidade de um dom. Eu creio que por isso lemos do Senhor aqui, não tanto de Cristo, por causa do abuso de dons. Então, eles tinham que reconhecer que eles simplesmente não podiam se servir dessas coisas à vontade, só para se engrandecer. Nada disso. No uso dos dons, ficaram responsáveis perante o Senhor. A vida daquele que tem o dom, será que ele pode usar tendo uma vida de braveza, violência, brutalidade? Não, realmente, seu Roberto já tocou neste assunto. É muito importante, seu Pedrinho, que realmente é uma grande responsabilidade ter um dom. E cada um de nós tem. Então, temos que pensar nisso. Este assunto é para todos nós. Então, será que eu posso exercer o dom que Deus me deu livremente? Será que a minha vida combina com isso? Será que o meu comportamento realmente promove os interesses de Deus? Porque Ele queria promover os seus interesses na sua igreja, neste mundo, através do dom que Ele me deu. Mas um comportamento errado pode estragar isso. Seu James, é importante notar a palavra ministérios no versículo 5. Não sei se os irmãos já ouviram, mas às vezes pessoas do mundo religioso perguntam: eu sou do ministério da tal igreja, da Assembleia, da Deus é Amor. Qual é o ministério que o irmão pertence? Eles querem dizer com isso que cada religião é um ministério, conforme esse versículo aqui. Não é nada disso. Não, no mundo religioso eles simplesmente não entendem a palavra ministério, mas às vezes nós também não entendemos. A palavra ministério na Bíblia é ligado com a palavra traduzido diácono. É simplesmente a palavra serviço. Então, onde lemos a palavra diácono, sempre pode dizer servo. Onde lemos de ministério, é serviço. E realmente, juntando todas as referências, os verbos e substantivos, tem mais ou menos 100 referências no Novo Testamento a essas palavras. E sempre tem o mesmo significado, serviço. Serviço para Deus. Então, nós usamos ministério da palavra, e nós estamos pensando principalmente numa palavra de exortação para pessoas salvas. Mas realmente o irmão que se levanta para pregar o Evangelho também está ministrando a palavra no sentido bíblico. Então precisamos entender, mas não tem nada a ver com essa ideia de denominações. Então quando lemos de ministérios aqui, você não deveria pensar naquele irmão que se levanta numa conferência para dar uma palavra. Não está falando disso. Está falando de serviço. Serviço para Deus. Serviço da palavra em Atos capítulo 7. Sim, mas também servindo mesas é a mesma palavra. Exatamente. Então pode ser uma coisa prática, pintando o salão, ou pode ser pregando o Evangelho. Quando lemos as qualificações dos diáconos, dos servos, está destacando mais o lado espiritual. Mas tem os dois lados. Pode ser um serviço prático ou espiritual. Naquele capítulo está usado
Ministério da palavra, serviço da palavra. É a mesma palavra, servindo mesas. Exatamente. É a mesma palavra. Então, versículo... Seu Lindsay ia dizer alguma coisa? Já temos falado sobre dons, seu James, habilidades, vamos dizer, talentos espirituais, capacidades espirituais, dado gratuitamente por Deus. Ministérios, serviços, sim, prestados a Deus sob o controle do grande Senhor mesmo. Diversidade de operações, energias. O Senhor vê aqui a realização de milagres, curas, línguas. O que o Senhor... Inclui isso, mas eu não limito isso a certos dons. O Senhor sabe que a atualizada usa a palavra realizações, mas eu vejo nisso a operação de todos os dons. Eu não estou limitando isso para certos dons. O que quer dizer tudo em todos? Quer dizer que Deus opera em todas as coisas, de todas as maneiras. Ele é a fonte de tudo. Tudo funciona através dele. E ele é o propósito de tudo. Então, Deus tem o lugar central. Tudo em todos. Olha, eu quero dizer, mais bom assim, o senhor tem o ministério de responder as perguntas. Eu não queria estar no seu lugar. Então vamos... Seu James, Deus opera tudo em todos os crentes? Isto é, os crentes usando o seu dom. Eu não tinha pensado nisso, mas isso pode ajudar. Seu Tomás, tem algum pensamento sobre essa frase? Eu acredito que no contexto aqui, Deus é tudo em todos os crentes. A fonte, a força, a inspiração, tudo. Obrigado. E a conclusão dessa parte, versículo 7, mas. Então nós temos 3 versículos falando de dons, de ministérios, de operações, falando do Espírito, do Senhor, de Deus, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. E eu estou imaginando os crentes lá ouvindo isso, que realmente o Espírito não me deu um dom para eu ter um lugar de destaque ou eu aparecer, mas para o que for útil. Então eu creio que já antes de entrar nos detalhes do abuso dos dons em Corinto, já nessa frase os crentes iam começar a pensar, mas será que tem proveito espiritual naquilo que estamos fazendo com os dons espirituais? Será que é realmente útil? Será que promove a edificação do povo de Deus? Ele está como que definindo a finalidade para a qual os dons foram dados. Exatamente. Seu Greg já falou de Efésios capítulo 4, mas também aqui nós temos o propósito dos dons. E no final do capítulo, seu James, aqui, capítulo 12, ele vai falar do corpo como uma variedade de membros diferentes uns dos outros e todos atuando para o bem comum de todo o corpo. Assim deve ser com os dons, né? Sim, nós não queremos tirar assunto do nosso irmão, mas realmente aquele quadro que nós vamos estudar amanhã vai ajudar muito em entender. Porque qualquer coisa que um membro do corpo faz não é para o seu próprio interesse, é para ajudar o corpo. Então,
precisamos pensar nisso. Cada vez que participamos numa reunião, por exemplo, será que eu estou pensando em mim? Ou será que eu estou pensando no proveito de todos? Isso é importante. Espere o microfone, desculpe, seu Carlos. Queremos deixar todos aproveitar. Pode falar. Por que no caso de Timóteo ele recebeu o dom de forma diferente? De novo, desculpe, queria ouvir exatamente a pergunta. Por que no caso de Timóteo ele recebeu o dom de forma diferente? Eu não tenho resposta. Ele recebeu de forma diferente, é verdade. Mas eu não tenho resposta. Não sei se outro irmão pode ajudar. Eu acho difícil ter uma resposta a essa pergunta. Temos que reconhecer a soberania de Deus. Mas, seu Tomás pode ajudar? Nós sabemos que ele agia não com autoridade apostólica direta, mas com uma certa autoridade, já que falava por Paulo, sim, por Deus. Pode ter algo a ver com isto. Então, quando Paulo colocou as mãos nele, ele recebeu o dom. Por causa da ligação com Paulo, ele tinha ainda mais autoridade ao falar. A gente tem que ter uma cautela, porque nós não acreditamos na sucessão apostólica. Mas ele indo para Éfeso, ele podia mandar e desmandar de uma maneira que se eu chegasse lá, jamais poderia fazer. Sim. Então, alguma autoridade ele tinha a mais, que pode ter ponto de partida, aquela ação do apóstolo Paulo. Isto aí não passa de sugestão. Sim. E também, Timóteo não tinha o direito de fazer isso para mais ninguém. Não é uma questão dele receber de Paulo e ele passar adiante. Nada disso. Mas ele recebeu uma certa autoridade, visivelmente, através do dom, de receber o dom neste sentido. Eu creio que circunstâncias especiais daqueles dias levaram Timóteo a este destaque. Circunstâncias daqueles dias. Sim. Então vamos entrar no versículo 8. E agora começamos a pensar na lista dos dons. Realmente, quando examinamos as 4 listas que nós temos no Novo Testamento, temos uma lista aqui, no fim deste capítulo, versículo 28, temos mais uma lista. Romanos capítulo 12, temos uma lista de dons, e também Efésios capítulo 4. E analisando os dons, aqui temos 9. Final do capítulo, nós temos uma lista de 8, mas podemos dizer 4 já aparecem aqui na nossa lista. Então temos 9 aqui, mais 4 só no final do capítulo. Mais 5 diferentes em Romanos 12 e só mais 2 diferentes em Efésios. Então, vários dons aparecem várias vezes, mas juntando as listas, temos em total, mais ou menos, temos 20 dons no Novo Testamento. Não estou dizendo necessariamente, gostaria de ouvir os irmãos, que não pode existir outro dom, porque é interessante olhar nos dons que temos nessas listas. Quem sabe coisas que nós nem teríamos pensado, por exemplo, o dom de repartir, o dom de exercer misericórdia, Romanos capítulo 12. Quem sabe nós não teríamos pensado nesses dons. Então, mas temos pelo menos 20 dons no Novo Testamento e temos uma lista de 9 aqui na nossa passagem. Melhor ligar. Tem um problema para mim, que talvez o senhor não vai responder. Por que o Espírito Santo ia dar um dom de línguas para uma pessoa se levantar lá e falar que necessitasse de outro para interpretar?
De novo? Por que o Espírito Santo iria dar um dom de uma língua para alguém se levantar e falar aquela língua, para dar a outro a oportunidade para interpretar? Eu não consigo compreender isso. Sim, nós temos, o Senhor está chegando ao fim da lista, final do versículo 10, nós temos 2 dons distintos, variedade de línguas e interpretação de línguas. E eu creio que, às vezes, quem sabe o mesmo irmão tinha os dois dons, mas muitas vezes, conforme capítulo 14, não era o caso. Então, um irmão tinha o dom de falar em línguas, mas ele tinha que ficar quieto quando não tinha ninguém com o dom de interpretar. E pensando bem, separando essas duas coisas, eu creio, destacou mais o poder de Deus neste dom. Então, um homem se levantou, e conforme capítulo 14, versículo 2, ninguém o entende. Então, ninguém estava entendendo. Mas outro irmão se levantou e interpretou aquilo. E transmitiu uma mensagem com muito significado para o povo de Deus. E assim, vendo isso funcionando, outros ficaram impressionados. Mas é uma realidade, isso é interessante. Então, assim que funcionava. Seu James, na sua abertura você fez referência a alguma coisa que eu quero só chamar a atenção. Nós temos a repetição da palavra outro. A nossa língua é a mesma palavra, mas sim, na linguagem original, os coríntios recebendo na língua grega, teria visto que a palavra outro no começo do versículo 9 e também a palavra outro no meio do versículo 10 é a variedade de línguas. Era uma outra palavra. Para não ter outra maneira para dizer. Sim, mas quer dizer outro de outro tipo. Sim. É importante mostrar isso. Sim, nós não queremos confundir ninguém. Eu não entrei nos detalhes disso, sim, mas eu tentei separar as listas. O senhor notou isso. Quando encontramos a palavra outro na nossa Bíblia, realmente isso pode vir de duas palavras no original. Eu vou dar um exemplo. Onde nós lemos do nosso Senhor Jesus Cristo sendo levado para ser crucificado e outros malfeitores, aquela palavra outros quer dizer outros de um tipo diferente. Diferente mesmo. Então é interessante notar isso. E aqui nessa passagem nós temos as duas palavras. Outro quer dizer outro semelhante. Ou às vezes outro quer dizer outro de tipo diferente. Então, a maioria das vezes que encontramos a palavra outro aqui na nossa passagem, quer dizer outro de tipo semelhante. Mas duas vezes, o início do capítulo, versículo 9, e a penúltima referência no versículo 10, onde nós lemos e a outra variedade de línguas. Naquelas duas ocasiões, é essa palavra diferente. Outro de tipo diferente. Não precisamos ficar confusos com isso. Porque eu creio que a única coisa que está indicando é que tem grupos de dons. Então, a palavra de Deus está usando essa pequena diferença na palavra para separar estes 9 dons em 3 grupos. Só isso. O outro é da mesma espécie ou de espécie diferente. Exato. Seu Luiz. Esta palavra da sabedoria e palavra da ciência era algo especial dado pelo Espírito Santo enquanto o Novo Testamento não estava completo. Sim, eu vejo isso especialmente neste sentido. Não podemos descartar totalmente um aspecto disso nos nossos dias. Parece que temos irmãos entre nós com uma sabedoria especial. E não é uma coisa natural. Realmente,
chega muito perto de um dom de sabedoria. Aquele tipo de irmão, a gente tendo um problema, vai lá para falar com ele. Porque parece que ele tem um certo dom nesse sentido. Mas no contexto aqui, creio que o senhor está certo. Estamos pensando especialmente nos dias antes de ter as escrituras completas. Seu Roberto. Seu James. Depois seu Lindsay. Se não me engano, o senhor falou que todos os crentes têm algum dom, inclusive as irmãs. Sim. Então, gostaria que o senhor detalhasse um pouco os dons das nossas irmãs. Lemos, por exemplo, que pessoas falaram pelo Espírito Santo em línguas. Atos 2 eram todos varões que falaram, nenhuma mulher. Sim. Então, pode expandir um pouco isso, seu Lino? Olhando na lista de dons que nós encontramos, aqueles 20 dons que nós temos nessas várias passagens, nós temos, por exemplo, socorros. Um dom interessante. Como eu disse, já temos o dom de repartir, o dom de exercer misericórdia. Claramente, as nossas irmãs poderiam ter estes dons. Além disso, na lista de dons que nós temos no Novo Testamento, seria difícil identificar outros dons, mas por isso eu disse, vendo essas coisas na lista, quem sabe existem outros dons. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas possivelmente tem outros dons que não fazem parte das listas que nós temos no Novo Testamento. Mas estes dons que eu mencionei já dão alguma ideia das coisas que as nossas irmãs podem ter, dos dons. Seu Lindsay. Seu Luiz levantou o assunto sobre essa palavra de sabedoria. Eu acho que naquela grande reunião em Atos capítulo 15, havia necessidade de uma palavra de sabedoria, isto é, de percepção profunda. Pedro se levantou naquela ocasião, dirigindo uma palavra de sabedoria, eu acho. Mas especialmente Tiago, irmão do Senhor Jesus. Eu acho que ele era um homem dotado deste dom de sabedoria, porque ele tinha como perceber a seriedade do problema daquela ocasião e o efeito daquilo. Então, eles sabiam que a nossa decisão hoje vai atingir o trabalho de Deus por muitos séculos, se Deus permitir. Então, Tiago, ele usou essa palavra de sabedoria. Acredito, como nós temos ouvido, 9 dons aqui nesta sessão, mas nenhum deles existe hoje. Mas o senhor concorda comigo que vemos algo parecido no sentido da sabedoria que certos irmãos têm? Precisamos de sabedoria, Tiago capítulo 1. Temos como pedir a Deus, mas palavra de sabedoria. Parece que é algo especial aqui. Algo especial. Sim. Então, para resolver um problema. Então, a diferença entre ciência e sabedoria, parece que ciência destaca mais o conhecimento e a sabedoria, vamos dizer, a aplicação daquele conhecimento a certas circunstâncias, como o senhor descreveu. Eu ligo a palavra de sabedoria com um irmão dotado com o dom de transmitir uma revelação dada por Deus para ir ao encontro da necessidade do momento. Então, versículo 9, seu Crawford. Às vezes nós pensamos que todo mundo sabe, e não é bem assim. Então, pode esclarecer para nós quais são os dons que não existem mais e como é que podemos afirmar isto? O senhor quer falar? Não é fácil dar uma lista, mas nós encontramos vários aqui que não existem mais. Mas para ajudar a distinguir, os irmãos várias vezes têm falado das escrituras completas. Então vamos imaginar nós aqui sem a Bíblia. Como é que nós íamos ouvir uma palavra de ministério, como falamos? Como nós deveríamos viver?
Qual tipo de mensagem nós teríamos sem a Bíblia? Então, obviamente, teríamos a necessidade de homens com estes dons especiais que poderiam comunicar a mensagem diretamente de Deus para nós. Um tipo de inspiração divina, realmente, na hora. Não quer dizer que cada vez que falavam, estavam falando inspirados, mas naquela ocasião, se levantando aqui para falar para vocês sem a Bíblia, teriam a inspiração do Espírito para comunicar a mensagem de Deus diretamente para nós aqui nas nossas circunstâncias. Isso mudou com a Bíblia completa, porque agora podemos ficar aqui estudando estes capítulos. Então nós não temos a mesma necessidade. Então essa regra ajuda-nos a ver os dons que ainda precisamos e os dons que realmente já passaram. E os dons de curar. Aqueles dons foram usados no início, principalmente para convencer os judeus dessa nova realidade, porque Deus usou dons de curar por tempos limitados no passado, e é importante notar isso. Então, novamente, no início dessa época, ele se serviu destes dons para realmente chamar atenção e mostrar a realidade dessa nova época. Hebreus 2 e 4 nos ajuda. Sim. Versículo 3 reza: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles. Não é coisa geral ou generalizada, coisa específica, com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Então ali explica isso ajuda... o que foi feito no começo. Então, eles no versículo 4 se refere à primeira geração. Exato. Os que ouviram, os primeiros discípulos. Então, eles, Deus também testificando com eles, a primeira geração. A parte final do Novo Testamento destaca não as profecias, mas sim a palavra de Deus. Sim. Não os milagres, mas até mesmo oração. Sim, e só um momentinho, Alessio. E também em Efésios capítulo 4, nós não lemos, por exemplo, de dons de línguas e de curar naquela lista de dons de Efésios capítulo 4. É para continuar até o fim. Sim. Declaradamente. Marcos capítulo 16, ao meu ver, é mais interessante ainda, porque usa a palavra do passado. Deus operando com ele, com os milagres que se seguiram. Passado. Não algo que estava até continuando quando Marcos escreveu o evangelho dele. Sim. Como é que podemos compreender que Paulo, que ressuscitou mortos, até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes e eram curados, mas depois, no fim da vida dele, deixei Trófimo doente, receitando remédio para Timóteo. Quem poderia ser mais útil na obra naquele tempo que Timóteo, com um problema no estômago? Por que Paulo não o curou? Sim. Seu James, nestas 3 listas, será que eu estou certo em entender que a primeira item dá uma certa base para os que seguem? A palavra da sabedoria tem muita ligação com a palavra da ciência. Segundo grupo, fé, sendo expressado em dons de curar, operação de maravilhas, profecia, o dom de discernir
os espíritos. E o último grupo, línguas. E a interpretação das línguas também. E é interessante para mim, assim, Sim, a minha única dúvida sobre isso seria a inclusão no versículo 10 de profecia e discernir os espíritos com aquela lista de milagres, de dons milagrosos. Não sei se alguém pode ajudar sobre isso. Eu confesso que eu não entendo bem porque aparecem naquela parte daquela lista. Eu não vejo uma ligação tão forte. Mas são muito sobrenaturais. Verdade. Profecia indica que Deus realmente transmitiu diretamente para o homem o que dizer. Então, está na espera do sobrenatural peculiar daquela época. Deveria-se dizer de vez em quando que os possuidores do dom de curar na Bíblia jamais anunciaram uma sessão de cura no culto de quarta-feira de noite da semana que vem. Jamais. Ponderando detalhadamente o uso, podemos ver que certas horas ficou indicado hora de milagre, de cura. Não era qualquer hora. Pedro está aí, corre. Não. Certas horas era a hora certa. Isto só de passagem. Sr. James, versículos 8 a 10, essa primeira lista aqui, parece que todos entendemos que são todos de natureza espetacular ou sobrenatural, que não continuam. Tentando responder à colocação do Sr. Crawford. Sim. Nos versículos 28 a 29, lemos de socorros, governos, creio que continuam. Sim. Doutores também. Os demais não. Sim. Efésios 4 já foi citado. Apóstolos, profetas, não mais. Sim. Doutores, evangelistas e pastores, sim. Exatamente. Romanos 12, excluindo a profecia, todos os outros continuam. Sim, isso. Então seria uma maneira de mais ou menos resumir. Isso nos ajuda. E tem um dom aqui que, desculpe, seu Luiz, pode falar. Talvez era o que o senhor ia mencionar, o dom de fé? Não, mas pode mencionar primeiro, vale a pena. Temos aqui o dom de fé, mas todos os crentes têm fé. Mas aqui era algo especial. Sim, não é. Todos os crentes, obviamente, creram no Senhor Jesus Cristo, mas o dom de fé realmente deixa uma pessoa ir além do natural e visível. É algo muito especial no contexto daquela época. De uma certa forma, nós vemos certos irmãos que realmente conseguem viver com mais confiança em Deus, mais fé nesse sentido. Então, quem sabe não fica tão longe disso. Eu estava pensando naquele exemplo que o Sr. João já mencionou, de Marcos 16. Pegarão em serpentes e demonstrando, pelo dom da fé, que realmente estavam fazendo algo sobrenatural para confirmar a palavra que estava sendo dita. Sim. Então, eu queria falar brevemente do dom de discernir os espíritos. Eu acho que no capítulo 14 podemos quase ver um exemplo disso. Versículo 29, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, discernir os espíritos, parece que naquela época, quando não tinham Bíblia, quando irmãos se levantaram para dar uma mensagem diretamente de Deus, foi necessário ter algum irmão com este dom de discernir os espíritos. Porque alguém podia se levantar e dizer uma coisa absurda. E dizer, Deus revelou isso para mim. É o tipo de coisa que acontece no mundo religioso.
Mas foi muito importante ter alguém presente com o dom de discernir os espíritos, dizer, isso não soa bem, isso não é a pura verdade, isso não veio de Deus. E até um certo ponto, nós precisamos aplicar o mesmo princípio hoje em dia. No Velho Testamento, havia homens que se levantavam, disse o Senhor, eram falsos. O Senhor não os tinha levantado para profetas falsos. Sim. Em Atos 16, em Filipos, eu acho que o apóstolo Paulo usou o dom de discernir os espíritos. Aquela moça que adivinhava, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, discernindo os espíritos, ele tinha como repreender. Sim, e vemos mais um exemplo no capítulo 13 de Atos. Paulo falando com aquele homem, todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó filho de diabo, cheio de todo engano e malícia, mais uma vez aplicando o dom de discernir os espíritos. Exato. Resumidamente, a mensagem que aparentemente parecia ser uma mensagem do Espírito de Deus, poderia ser uma mensagem de um espírito maligno? Sim. Então, alguém já falou de 1 João capítulo 4, onde nós lemos, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas se têm levantado no mundo. Então, vamos entrar no último versículo agora, versículo 11. Parecido de uma certa forma com o versículo 7, conclusão do nosso assunto, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Então, temos uma lista que mostra a diversidade dos dons, mas é o mesmo Espírito operando em tudo. E como é que ele vai distribuir? Dependendo do merecimento? Não. Repartindo particularmente a cada um como ele, o Espírito Santo, quer, conforme a vontade dele. Só antes de passar para o versículo 11, só queria ter certeza que o senhor concorda comigo que as línguas aqui são as mesmas de Atos 2. O que eu vou dizer? Tem grandes diferenças. Em 1 Coríntios 14, ninguém podia se levantar para falar em línguas sem ter alguém presente para interpretar. Por quê? Porque nós lemos, ninguém o entende, versículo 2. Então, tinha que haver um intérprete, não alguém conhecendo aquela língua, mas alguém com o dom de interpretar. E sem ter aquela pessoa presente, a pessoa com o dom de línguas tinha que ficar calada. Atos 2, obviamente, era totalmente diferente. Que falavam em línguas, não precisava de intérprete, as pessoas estavam ouvindo nas suas próprias línguas. Então, tem diferenças nesse sentido. Tanto num caso como outro, eram línguas vivas, estrangeiras, conhecidas. Só que ninguém entendeu, capítulo 14. Ninguém presente conhecia aquela língua, conforme capítulo 14, versículo 2. Mas será que é necessário que o versículo 2, capítulo 14, está dizendo isto? Ninguém presente entende. Para a edificação... não, isso é possível, não estou dizendo isso. Exato. Diz ninguém o entende, eu creio que está dizendo das pessoas presentes, ninguém tinha a habilidade de entender, então por isso precisavam de um intérprete. À luz disto, pode ser língua desconhecida deste mundo. Bem pode ser. Seu Alessio ventilou, e com isto eu não tranco mais a passagem até o versículo 11,
e é rápido, resumido, ele não entendia por que havia este dom. Eu só queria comentar que o dom de línguas transmitiu uma mensagem clara. Qual era a mensagem? Não se falava em hebraico, não se falava em grego, mas numa outra língua. A mensagem transmitida é que Deus, em seu propósito, deixa de lado o povo judaico, partindo para operar entre o povo gentílico. Então, o uso das línguas já transmitiu. Sem entender a mensagem, o uso transmitiu essa mensagem. Independente do problema enfrentado agora neste momento. Sim. O fato dessas línguas... O próprio uso comunicou essa mensagem. É um sinal de juízo. Sim. Transmitia essa mensagem. Uhum. Desculpe... Não, isso ajudou. Ficou um pouco assim pelo ar, né? Seu Luiz tem algo? Seu Luiz. Só, quem sabe, uma palavra para igrejas menores, quem sabe, né? Versículo 11, repartindo o Espírito, repartindo particularmente a cada um como quer. Como é bom ver, mesmo igrejas pequenas, o ânimo como há entre irmãos que estão sendo usados pelo Espírito. Sim, e quem sabe no final deste estudo deveríamos dizer alguma coisa para animar tais irmãos. Seria muito fácil dizer, mas será que eu tenho tal dom? Será que eu tenho tal dom? Será que eu fazendo isso e aquilo também estou dizendo que eu tenho todos esses dons? Ah, mas quem sabe eu não deveria fazer nada? Não. Quando não tem mais ninguém para fazer, está certo o irmão fazer. Fazer o que pode para ajudar. Quem sabe Deus, na sua graça, vai levantar outro irmão daqui a pouco com mais habilidade, com mais dom. Tudo bem, pode depender dele naquela hora. Mas por enquanto, pode fazer o que pode para ajudar. E fazendo isso, pode contar constantemente com a ajuda de Deus. Então quero agradecer a ajuda de todos no estudo.